Olá pessoal, iniciamos então mais uma semana. Vamos agora para a nossa terceira aula, tá? Que a gente vai trabalhar, continuando aí na geometria analítica, o baricentro de um triângulo. Recordando que nós já estudamos distância, o plano cartesiano, que é o gráfico, a distância entre dois pontos, e nessa distância entre dois pontos, de um ponto ao outro, tem uma reta, e nós temos o valor do ponto médio, né? O valor do xm e do ym. Agora, quando eu tiver três vértices formando um triângulo, né, como aqui é o exemplo que eu tenho, a gente vai calcular o tipo, o baricentro, que seria o meu ponto central entre esse triângulo. Então, por exemplo, aqui, ó, determine as coordenadas do baricentro. As coordenadas do baricentro de um triângulo, sabendo que os vértices são o A, o B e o C. Então, aqui eu já desenhei o gráfico para vocês. Eu já coloquei aqui o ponto A, menos 3 e 5. Então, aqui eu desenhei o ponto A, coloquei os pontos menos 3, que está aqui, e o menos 3 e o ponto 5. Então, aqui vai dar o vértice ponto A. O ponto B, que nós temos aqui no ladinho, 4 e 8. Então, o 4 e o 8. Então, aqui deu o ponto B. E depois eu tenho o valor do vértice C, que é 2 e 5. Então, 2 do C e o 5, que é o mesmo ponto do A. Ok? Então, aqui eu tive um triângulo do ponto A até o ponto B, até o ponto C. Dentro desse triângulo, nós vamos ter o valor que a gente vai chamar de G, que seria o baricentro desse triângulo. Então, aqui eu já tenho mais ou menos a resposta, que é um ponto do valor de x, então vamos chamar de xg, e aqui eu tenho o valor do y, que é o yg. Como é que se calcula? É bem parecido com o ponto médio. O ponto médio a gente soma o xa mais o xb e divide por 2. Como é um triângulo e possui três vértices, então eu vou pegar, para achar esse valor de xg aqui, eu vou pegar o valor do xa mais o xb mais o xc e vou dividir por 3. Por que eu vou dividir por 3? Porque são três vértices. Então, o valor do x, o ponto A, é menos 3. O valor do x do ponto B, que vai ser 4. E o valor de x do ponto C, que vai ser 2. Então, menos 3, menos 4, menos 3 mais 4 mais 2, que vai dar 3. Daí, 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, aqui eu tenho o valor de 1 positivo, que é o meu valor do xg, que é do baricentro. YG. O y do ponto A, 5. Então, tá aqui o 5. O y do ponto B, que vai ser 8. Então, aqui vai ser 8. O y. E o y do ponto C, do vértice C, que vai ser 5. Então, eu montei aqui 5 mais 8 mais 5, que vai dar 18, dividido por 3, que deu C, que deu 6. Então, aqui seria o valor de 6. Então, o meu ponto do baricentro vai ser 1 e 6. Então, o valor do xg, 1, e o valor do yg, 6. Então, esse aqui é bem parecido com o ponto médio. Então, o baricentro de um triângulo é calcular o tipo de um ponto médio desse triângulo. Como nós temos três vértices, vamos ter três retas, o ponto G sempre vai ser no meio aqui. Ok, pessoal? Façam as atividades propostas que estão no arquivo em PDF. Entregue essa semana. Uma boa semana para todo mundo e até a próxima aula.